poder ter crescido, né, naquele ambiente ali das rodas de samba. Na época eu era muito jovem, lógico, né, mas tenho muitas lembranças, né? Todo dia tinha um samba da minha mãe em algum lugar. A primeira mesmo, né, foi na Araújo, Porto Alegre, no centro, perto da Cinelândia, né? Tinha um prédio lá onde tinha a Associação dos Antigos Funcionários do Banco do Brasil. O meu avô era presidente da associação, né? E a minha mãe ficava responsável pelo restaurante. E aí na sexta-feira, né, aquele bar-restaurante virava uma roda de samba. E aí o meu pai, ele tinha uma empresa, uma construtora demolidora. De vez em quando apareciam uns terrenos assim, meu pai pegava aquele imóvel, né, e montava tipo que uma lanchonete para minha mãe, ou um bar, alguma coisa assim. Aí o primeiro que ele montou foi um bar chamado Saci Pererê. E aí tinha samba da minha mãe todo dia em algum lugar. Aí quem cantava era o Zeca Pagodinho, o Jorge Aragão, a Jovelina, o Grupo Fundo de Quintal, né? E teve uma coisa assim que foi muito um diferencial do lance da minha mãe, que a minha mãe foi a primeira lá no Rio, né, nessa coisa de roda de samba, para os músicos de samba, foi a primeira a pagar cachê. Porque antes o pessoal ia tocar por cerveja, ia tocar pela sopa, né? Todo mundo tinha outros empregos, né? Eu lembro muito do Arlindo chegando lá em casa, Fusquinha Verde, que ele era funcionário da Caixa Econômica. E aí tinha uma galera que já estava começando a querer viver de música, né? E aí minha mãe começou a fazer cachê, pagar cachê para os músicos. Aí a rapaziada praticamente batia a cabeça para tocar no programa da minha mãe. A Bete Carvalho, Martinho da Vila, que já eram artistas já consagrados. Aí chegavam lá em casa, Roberto Ribeiro ia muito lá, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara. Aí chegavam lá, pô, a gente vai sair para fazer um show, mas a gente volta. Nessa época eu tinha meus 5, 6 anos de idade, né? E aí a gente ficou vivendo isso aí até os 10, 11 anos, né? Que foi quando meu pai, infelizmente, perdeu tudo nos planos econômicos que tinham naqueles tempos, né? E aí meu pai foi morar na Europa e eu fiquei no Brasil. Que lá em casa todo mundo queria ser artista, né? O Arlindo botou as cordas, me ensinou a botar corda. O Adilson Vitor, que era um outro músico, me ensinou a afinar. E aí quando começava o samba, eu ia lá pegar meu cavaquinho e ficava. Aí um me ensinava a posição, quando eu fui ver, eu já estava tocando. Foi uma coisa muito natural. Botava aquele monte de criança sentada assim, ó, vamos, todo mundo aí, pega um tantã. Aí, mão esquerda. E a gente ficava ali aprendendo com ele. A mãe veio com aquela perguntinha: o que você quer ser quando crescer? Né? Aí eu falei, pô, quero ser músico. Porque eu ficava olhando, tu imagina, chegava lá, pô, rapaziada, todo mundo tocando, aquela coisa toda. Aí minha mãe falou, tudo bem, então você vai estudar piano pra você ser um dos melhores. Eu falei, então tá bom. Eu fiquei 10 anos no piano clássico. Com 8 para 9 anos eu comecei a estudar cavaquinho com professores, né? Com 10 anos fui estudar com o professor Joaquim Nagli, né? Que é um cara que foi contemporâneo de Noel Rosa, um cara que foi praticamente um grande professor de todos. Comecei a estudar na Escola Brasileira de Música, tipo, para mim foi um grande diferencial, mas também estudei com o Mauro Diniz, com Alceu Maia, com o Wanderson Martins, né? Praticamente foram os músicos que me moldaram como cavaquinista, né? Eu ganho meu dinheirinho com música desde os 10 anos, com direito autoral. A gente, pô, foi crescendo. E aí, por exemplo, tinham outras rodas de samba que eu tocava, né? Tocava na Abolição, tocava no Clube do River. E o Cacique sempre muito presente, né? E aí a gente começou a andar pra lá e pra cá pelo Rio de Janeiro, né? Aí Praça Seca, Pilares, todas essas coisas. Teve um dia que eu tava em casa, chegou um Monza, duas cores, tal, eu falei, rapaz. Aí desceu ele todo no linho. Era um cara chamado Osmar Valença, que foi um dos grandes presidentes do Salgueiro. Aí ele foi lá, chamou minha mãe e meu pai. Vocês são filhos, os pais do Dudu? É, falou.
Aí, daqui a pouco eles me chamaram, falaram, ó, esse aqui é o Osmar Valença, cheio de ouro, assim, né? Ele foi um grande presidente de Salgueiro, ele está montando a escola Samirim das crianças que moram na Tijuca, em Vila Isabel, Grajaú e Andaraí. E ele tá te chamando, ele quer que você vá lá tocar cavaquinho. Eu falei, tá bom. Aí daqui a pouco não tinha ninguém para cantar, eu peguei e cantei. Aí eu virei o cantor da escola. Aí depois teve uma disputa de samba enredo. Aí na disputa de samba enredo ele falou, olha, eu quero que um compositor consagrado faça o samba com uma criança, né? E aí a gente já tinha uma ligação muito grande com o Beto Sem Braço, aí eu fiz o samba com o Beto Sem Braço, né? Que era uma coisa muito doida, porque o Beto não queria deixar a gente fazer nada. Queria fazer o samba inteiro. Eu falei, não, vou fazer. Aí, o que é que tu vai fazer no samba? Não, eu peguei e falei, vou fazer esse refrão, aí eu vou... Como é que tu quer fazer o refrão, que é o principal do samba? Você é muito abusado. Eu falei, abusado não, pô. Aí eu fiz, né? Sambando eu vou, na brincadeira, sou criança, sou Brasil, sou a pátria brasileira. Aí ele, gostei, tá, senta aí. Aí fizemos o samba junto, né? Logicamente, ele tinha muito mais conhecimento que eu. Ele fez uma boa parte do samba, mas ele foi me dando a direção. E aí eu peguei e comecei com aquilo, não sabia nem que aquilo dava dinheiro. Depois eu fui para Herdeiros da Vila Isabel, né? Depois fui para Estrelinha da Mocidade Independente, depois finalizei o Império do Futuro, né? Já nesse meio período, com 16 anos, a minha vida era uma maluquice, né? Porque eu ficava no mundo do samba de meio de ano, das rodas de samba, e ficava também no mundo do carnaval. Porque são bolhas diferentes, sabe? E aí, com 16, já na outra bolha, que é o samba enredo, eu já fui semifinalista sozinho na Mocidade Grande, né? E era um tempo que estava começando a mudar, que estava começando aquela coisa de gastar muito dinheiro com samba. E aí, para mim, era complicado, porque eu não tinha dinheiro para gastar. Aí, por exemplo, o pessoal chegava e imprimia os sambas na gráfica, né? Aí o cara chegava lá com 5.000 prospectos do samba. Eu não tinha como imprimir porque eu não tinha dinheiro. Eu chegava na escola e ia no mimeógrafo. Aí quando eu chegava no samba, para o pessoal ver o meu samba, para aprender meu samba, né? Final do samba, todo mundo me xingando, com os dedos tudo roxo, né? E aí, nessa coisa, acabou que eu meio que abandonei um pouco a escola de samba e fui pro meio de ano. Aí com 19 eu entro na banda do Zeca, com 20 eu começo a ser gravado como compositor. E aí começou muita coisa acontecendo, né? E aí, com 26, eu lancei meu primeiro disco. Quando você tá ali no palco ali, você tem que, você tem que sentir o público, né? Uma das coisas que eu aprendi muito, o Almir era um gênio. O Almir era uma coisa assim absurda, de você estar no palco, ele olhava para trás e falava, Major, afina a segunda corda que ela tá desafinada. No meio de um som catastrófico. O de Cro já tinha uma coisa muito da malandragem, né? Eles iam fazer shows assim nos lugares mais loucos, sem imaginar. Fizemos muito presídio. Fizemos muita favela, e também a Casa dos Bacanas, e era a mesma coisa. A essência dele era a mesma coisa. E o Zeca ali, praticamente, eu aprendi, além do convívio, né? O quanto as várias engrenagens, elas têm que trabalhar. As engrenagens que eu falo que movem o negócio da música, elas têm que trabalhar todas juntas. Eu chego num momento para trabalhar com o Zeca, onde o Zeca estava no último disco numa gravadora. Aí quando o Zeca entrega aquele disco, né? O disco era um disco muito bacana, mas não era um disco de você falar que era da carreira do Zeca, não. E aí ele ficou 1 ano sem gravar. E ali eu acreditei no trabalho, sabe? Porque era um período que o Zeca estava muito... não é que em baixa, não é ser em baixa, mas não estava na crista, sabe? Você tinha artistas naquele momento que estavam
muito mais forte. Naquele ano nós tivemos 272 shows. Nesse um ano que o Zeca ficou sem gravar. Eu vendo ali o potencial do artista, aí teve um grupo de samba que me chamou pra entrar, eu falei, cara, eu vou ficar aqui, cara. Pô, tá maluco? Você vai ficar nessa de ficar cantando samba, cara? Daqui a pouco Zeca, Martinho, morre, aí isso aí vai acabar. Falei, não, mas eu acredito que o Zeca vai... Quando eu vejo aí o empresário, que era o Ney Barbosa, vai, conversa com o Rildo Hora, aí o Rildo vem para produzir, que já conversa com a Poligram, que depois virou Universal. Todas as engrenagens começaram a rodar pensando em alavancar e mostrar para o Brasil a qualidade do artista Zeca Pagodinho, do sambista Zeca Pagodinho. E aí a gente faz o Samba Pras Moças, né? Que foi o início, né, dessa história. Outra também é gravada com o Zeca, que foi o Velho Ditado. Eu já tinha um caminhão de música na rua já sendo gravada. Aí depois a gente vem com o Dono da Dor. E tem Eu Posso Até Me Apaixonar, que aí foi o momento que a gente deu aquela pancada como compositor, né? A música foi a segunda mais tocada do Brasil naquele ano. Já botou o Zeca num patamar que ele não tinha. Talvez ele só tinha estado naquele patamar no primeiro disco. E aí a coisa começou a explodir. Aí em 99 eu acabo me lançando como cantor. Mas o aprendizado que eu tive com cada um dos artistas que eu acompanhei foram coisas que foram me formando e, logicamente, eu vendo aonde eles erraram e procurando também não errar. Eu fiquei muito tempo distante e aí voltei em 2014, porque a minha escola, a mocidade, estava passando por um momento de muita turbulência, muita dificuldade, estava cotado inclusive para rebaixamento. E aí eu voltei, né? Porque a escola estava muito desunida. Aí voltei numa de pacificar, trazer as pessoas de volta. Graças a Deus a gente conseguiu, né, junto com outras pessoas da escola, minha irmã, Andrezinho, né? Tantos outros lá, a gente conseguiu juntar as pessoas. Aí depois a gente se distanciou, e aí culmina justamente no título da Mocidade em 2017, né? Muito merecido. E aí o que acontece? Eu voltei a fazer samba enredo. E aí eu ganhei o primeiro lá na Mocidade, naquele mesmo ano eu ganhei também no Anil de Viradouro. E daí fomos ganhando um monte, né? Salgueiro, Unidos da Tijuca, Mocidade, Viradouro, aqui em São Paulo, Vila Maria, Tucuruvi, lá no Espírito Santo, Mocidade Unida da Glória, porque tem carnaval, essa cultura de desfile de carnaval, ela está em diversos lugares, né? Inclusive fora do Brasil. Quando a gente volta, a gente se depara com a realidade que aquele monstro que me afastou naquela época, que era justamente você chegar com um financeiro forte, ele se consolidou de uma tal forma, né, que hoje você vai disputar o samba, por exemplo, numa escola do grupo do especial do Rio de Janeiro, né? Em todas as escolas, se você não tiver um orçamento de pelo menos 30, 40 mil reais, você nem deve ir. Nem deve ir, porque você não vai conseguir mostrar a sua obra de uma maneira bacana, né? E fora também que existem os caras que são os especialistas naquilo ali. Hoje a gente se colocou muito, né, devido a tantas vitórias, se colocou muito nesse grupo, né? Tem um grupo fechado ali, mais ou menos uns 10 compositores, que são os compositores que vão fazer para todas as escolas, né? Uma vez, um ano ou outro, de repente o grupo não vai pegar um. E aí foi quando esses grupos começaram a se organizar, né? E aí tem grupos que, fazem sambas em todas as escolas, já tem estrutura em todas as escolas. E aí por que daquele monte de gente assinando? Porque você tem que ter uma pessoa para fazer a produção, tem que ter uma pessoa para organizar, você tem que ter uma pessoa para bancar aquela história, porque você está falando de disputas de samba, por exemplo, você vai botar um samba numa das
top 5 do Rio de Janeiro, você não consegue disputar com menos de 120 mil. Em alguns casos, você vai gastar mais de 200 mil reais. O que isso faz? Qual o resultado disso você ganhar? É que aí você tem uma possibilidade, né, de ter um samba na avenida, né? E essa te dá uma possibilidade de você ter esse dinheiro de volta, né? E mais lá 100, 150 mil para ser rateado entre todos os compositores. Eu vejo com muita tristeza, mas é que realmente virou uma profissão. A escola de samba, ela hoje é muito politizada, né? E eu gosto. Acho que tem que ser. Acho que tem que ser politizada. Não acho que a polarização é bacana para o samba, mas eu acho que a reflexão e a politização do samba é interessante. A escola de samba, às vezes ela traz um tema, mas hoje a escola de samba tem muito a questão econômica, entendeu? Aquele espetáculo, ele virou um espetáculo que movimenta muito dinheiro. Hoje, por exemplo, se tem muitas discussões dos camarotes. Hoje, você praticamente, os espaços de frisa na Marquês de Sapucaí, né, eles estão se reduzindo. Por quê? Porque as frisas estão virando a varanda dos grandes camarotes, né? E aí o que entra? Entra a questão de que você tem a venda dos ingressos daquilo ali, que eram ingressos que não eram vendidos mais. Então o que aconteceu? Através daquilo ali, as escolas se fortaleceram. Hoje, você tem, dentro do samba, tem muito a visão externa de que a contravenção, o jogo do bicho, banca aquilo ali. Hoje já não banca mais. Hoje você tem que ter o administrador, porque as escolas, com o que elas faturam, né? Esse último carnaval agora, a escola que menos faturou 11, 12 milhões. A campeã faturou 16, 17. E aí, lógico, tem a cultura do carnaval? Tem. Mas hoje não é o mais forte dentro da história. E aí, quando a gente tem a possibilidade, por exemplo, de falar de um enredo que seja extremamente necessário, como foi o Tucara, que eu tive o prazer de ganhar o samba, né? A gente fala da guerra, da luta do povo Yanomami, é muito gratificante. Hoje é uma coisa mais complicada porque os carnavalescos, eles acompanham muito e acaba engessando muito a gente, né? Porque o cara tem um projeto dele artístico, e aí se o cara não se desprender um pouco do projeto artístico dele e a gente for com uma outra temática, né? Aí no samba, aí o cara não aceita. Aí, por exemplo, é obrigatório hoje você apresentar o samba antes de inscrever o samba. Já teve casos de ir pela apresentar samba, o cara chegar e falar, não, eu não quero isso. Muda porque o meu enredo é outra coisa. Mas já teve caso do cara chegar, como foi o Tucara, né? O carnavalesco pegou e falou, cara, isso aí é fantástico, tá saindo um pouco aqui, mas pra mim tá perfeito. Eu acho que vai muito disso aí. Falar de samba enredo é um negócio que é muito louco, porque quando você começa a falar de escola de samba, o assunto se estende e você fica, né, em cima dele, porque é muito polêmico, assim, para quem de repente não tem tanto contato, não tem tanto vivência com isso, né? Você conviver é um pouco complicado, porque realmente uma disputa de samba enredo é uma disputa política. Tanto é que a maioria dos caras que levam as torcidas para as escolas de samba são cabos eleitorais, que todo ano trabalham com samba e de 2 em 2 anos fazem eleições. Eu vou botar o seu retrato no prato com pimenta. Quero ver se você aguenta a mandinga que eu vou te jogar. Raspa de chifre de bode, pedaço de rabo de jumento. Tu vai botar fogo pela venta. E comigo não vai mais brincar com